eu vou deixar uma dica que pode ajudar muito nessa questão, que é a padronização do cultivo. Ajuda na rega e ajuda a não ter mais problemas com murchas das folhas provindas do excesso de rega, que causa o apodrecimento das raízes. É fazer, por exemplo, como os grandes cultivadores que produzem muitas orquídeas. O ideal é usar o mesmo substrato para todas as orquídeas. Tem orquídeas que gostam de um substrato com mais retenção de umidade, outras com menos. Se você tem Phalaenopsis, está gostando de cultivar na casca de pinos, por exemplo, é ir colocando aos poucos todas as Phalaenopsis na casca de pinos. Ou seja, aquele substrato que você mais se adequa, que você mais gosta. Também é muito importante usar o mesmo vaso, porque a retenção da umidade dentro do vaso é diferente. O vaso de plástico, por exemplo, retém mais a umidade dentro de si. Já o de cerâmica seca muito mais rápido. Nesse caso, vamos supor que seja Phalaenopsis. Então vai ser o vaso de plástico transparente para todas as Phalaenopsis. Você escolheu a casca de pinos e vai ser a casca de pinos da mesma granulometria também. Isso é importante porque muda a retenção da umidade. Se você usar uma granulometria bem pequena, vai reter muito mais umidade do que pedaços grandes de casca de pinos. Então a granulometria tem que ser igual também. Outra questão, se você decidiu por usar o vaso de plástico, tem que ver se você vai deixar ele perfurado ou não vai perfurar. Se você decidir perfurar, então é importante que seja perfurado todos. Assim você vai estar padronizando mais o cultivo. E quando você faz isso, fica muito mais fácil de você proteger as raízes das suas orquídeas e, consequentemente, evitar a murcha das folhas e a perda de plantas. E deixar todas essas plantas num ambiente igual. Aí sim, nesse caso, você pode chegar no padrão de rega, sem muita necessidade de ficar checando o substrato para ver se já secou e então regar. Primeiramente, você vai fazer isso. Você vai checar para perceber quanto tempo que demora para secar o substrato. Se está demorando, por exemplo, 5 dias, aí você vai regar de 5 em 5 dias. E isso se torna um padrão e facilita muito o cultivo. Deixa a rega muito fácil e evita aquela preocupação quando você tem orquídeas em vários tipos de substratos, vários tipos de vasos e o ambiente também varia de uma orquídea para outra e exige mais atenção, temos que cuidar mais e sermos mais cautelosos. Porque uma orquídea que você tem ali, por exemplo, que você tem que regar a cada 2 dias, você não vai poder usar esse mesmo critério para outra, que precisa ser regada a cada 3, e a outra lá que precisa ser regada a cada 5. Imagina um grande produtor de orquídea, se ele tivesse um substrato diferente para cada orquídea, vasos diferentes para cada orquídea, as condições ali dentro de umidade variadas, seria muito complicado, não é mesmo? Então tem que ver o que é melhor, o que você gosta mais, o que a planta gosta mais. Pesquisar também é importante. E fazer igual. Se você acha que dá para usar o mesmo substrato que você usa nas Phalaenopsis e padronizar para as Cattleyas, você pode usar, não tem problema nenhum. Esse mesmo substrato para os Cymbidiums você também pode usar, só que para os Cymbidiums já vai ter uma outra variação ali, que ele tem o vaso muito grande. O tamanho do vaso também é importante. Vai demorar mais para secar. Então tem essa questão do tamanho do vaso também. Se mudar um pouquinho, não dá muita diferença. Mas se a diferença for grande, como por exemplo é com o Cymbidium, que o vaso é o vaso cartola e retém muito mais a umidade do que um vaso pequeno de plástico, a umidade vai ficar por muito mais tempo ali dentro e vai exigir uma frequência menor de rega. E você vai ter que usar esse critério de observar o substrato para saber de quanto em quanto tempo você vai ter que regar aí na sua casa. E quando chega o inverno, quando chega uma frente fria, chuva, tudo muda. O clima começa a ficar mais úmido e aí também vai mudar a frequência da rega e você tem que descobrir esse novo padrão. Se antes você estava regando uma vez a cada 5 dias,
com a chegada do inverno e do frio, chuva, você vai ter que regar bem mais espaçado. E isso quem vai descobrir é você, checando ali no substrato, nessa nova condição, quando a umidade ficou mais elevada e mais frio, onde a água demora mais para evaporar e tudo mais. É só uma dica, isso pode ser feito com o tempo, quando você se familiarizar e você sentir que já encontrou o substrato ideal, quando é o momento certo de fazer o replante. Aí então é o momento que poderia aproveitar dessa dica se quiser. Eu quero que fique bem claro, isso não vai resolver o problema, mas vai ajudar muito com certeza. Então era essa a dica, padronizar o cultivo. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixa o seu likezinho e se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixa o seu likezinho e se inscreva no canal.